Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 13 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Mande-a embora. A lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 até 16, versículos 28, versículo 34 e 35. O que nós vemos na lição de hoje é que a soberba, o orgulho, a falta de humildade, o nacionalismo e o preconceito poderão sim ser barreiras para que a missão do Evangelho de Deus, que Ele nos outorgou, seja barreiras para que sejam cumpridas conforme determinações de Deus para conosco. E a Bíblia nos mostra que o Evangelho é para todas as pessoas. E Deus, que é o Criador e mantenedor do universo, ele não faz acepção de pessoas. E a lição nos ensina de como nós devemos superar esses desafios, observando, os exemplos que Cristo nos deixou, onde nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo e aplicar na nossa vida. E Jesus, pacientemente, durante a sua missão, ele ensinou aos seus discípulos que ainda não entendiam completamente que a salvação era para todas as pessoas e que Jesus veio salvar todas as pessoas. Que o grande plano divino da salvação era para toda a raça humana. Não apenas para uma pequena nação ou um grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer essas barreiras da intolerância, do preconceito, a fim de nós completarmos essas missões que nós devemos fazer em todas as cidades. E os escritores dos evangelhos também destacam assim, notáveis interações de Jesus com os gentios que lhe eram discriminados pelos judeus. E ele anunciou sua mensagem à região gentílica, inicialmente, principalmente ali em Tiro e Sidom, onde ali ele atendeu uma mulher cananeia que, para a surpresa dos seus discípulos judeus, ela clamava em altos brados por ajuda, e os discípulos de Cristo só falavam: mande-a embora. Cristo mostrou as boas novas aos gadarenos, está lá em Marcos capítulo 5 e 1, gentios, e curou o servo de um centurião romano, que está lá em Lucas 7, versículos de 1 a 10, ele ministrou o evangelho a uma cidade samaritana que aparece ali em João no capítulo 4. As interações de Cristo com os estrangeiros revelam que o reino de Deus se destina a todas as nações, tanto para judeus como gentios. E Jesus, no seu reino, ele destina a todas as pessoas a salvação. Ele demonstrou de maneira prática, que Deus sempre teve interesse em estender o seu amor, sua misericórdia e perdão para todas as nações, línguas e povos. E na época de Jesus, o que impedia o povo de Israel de compartilhar a esperança das boas novas do Messias, aos gentios, aos estrangeiros,
aos refugiados, como em grandes cidades, como Tiro e Sidom, era a falta de amor, de compaixão, de nacionalismo exagerado e todos os tipos de preconceitos que cegavam os povos de Deus, né? Principalmente o povo de Israel. E esses povo de Israel, eles não tinham empatia com seus semelhantes, que também consideravam assim por um futuro melhor, que também eles achavam direito e têm direito. E sempre em busca, né, dessa esperança predita por Jesus, que foi bem antes, né, feita pelos profetas, da vida de um Salvador, de um Messias, que era para toda a humanidade. E hoje não é muito diferente, as pessoas clamam por justiça, as pessoas estão sedentas, né, pela palavra de Deus, e não tem um cristão sequer que mostre a verdade. Principalmente nas cidades, né, onde existem grupos os quais Jesus quer que seu povo saibam da verdade. E que nós devemos compartilhar essa bendita esperança com todos que estão em nossa volta, em todos os lugares, porque ele está vindo em breve e ele deseja que nós façamos a nossa missão, que está lá em Tito capítulo 2, versículo 13. E no início do seu ministério aqui na terra, Jesus não se importava com as etnias e mostrava que o evangelho era para todos, né? Ele procurava fazer isto. E assim que nós devemos agir também, sermos piedosos, ter compaixão pelo próximo e ajudar a parte física, emocional e espiritual daqueles que necessitam. De acordo com o dicionário, uma pessoa piedosa é aquela que sente por seus semelhantes um amor respeitoso, onde ele pratica atos, né, inspirados por esse sentimento. E esta foi a primeira característica, né, dada àquele centurião chamado Cornélio, que procurou a Pedro para saber da verdade. E a Bíblia diz que ele era piedoso, né? Ele não só sentia compaixão pelo próximo, mesmo tendo um cargo, né, como tinha Cornélio, mas ele a praticava. E apesar de sua origem, né, ele era temente a Deus com toda a sua casa, que diz lá em Atos 10, 12, ele era um sacerdote, né, do lar. Era uma inspiração para seus filhos e esposa, de forma que toda a sua casa também servia ao Senhor, mesmo ele não tendo a verdade nas mãos. Além de fazer muitas esmolas ao povo que ele fazia, que a Bíblia menciona ali em Atos 10, 2. E vejam, esse maravilhoso gentil era considerado pelos judeus como uma pessoa impura, uma pessoa imunda. E foi quando ele estava assim em oração por volta de 3 horas da tarde que apareceu um anjo de Deus para Cornélio, que diz ali em Atos 10, 3, que instruiu para que ele mandasse seus colaboradores chamar o apóstolo Pedro para que ele viesse até sua casa para mostrar as boas novas, e ele obedeceu e fez assim. E vejam, né? Ele era um gentil, ele não era um judeu, e ele sentiu no coração o desejo de conhecer a verdade. E por outro lado, o Espírito Santo trabalhou na mente do apóstolo Pedro, que teve uma visão assim de um grande lençol cheio de animais e pássaros imundos, né?
E 3 vezes o Espírito Santo falou com Pedro que ele levantasse e comesse esses animais imundos. Coisa, né, que muitas doutrinas hoje, né, confundem, não leem essa passagem, esse texto e contexto para entender bem e acham que tudo nós podemos comer. Não obedece às leis de saúde dada por Deus. Que na realidade, aqui Deus estava falando não de comida, estava falando realmente daquelas pessoas que não eram judeus, que eram consideradas imundas pelos próprios judeus, né? E Deus quis dar uma lição para Pedro para que ele pudesse aprender. Deus aqui usou esta visão de Pedro para confrontar o orgulho religioso que ele tinha, a intolerância que carregava sobre seus ombros, a discriminação de Pedro contra os gentios ou estrangeiros, que achava que a salvação era só para judeus. E assim o apóstolo Pedro, um judeu, né, finalmente entendeu essa verdade e quer que todos entendam essa verdade hoje. E Pedro ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Está lá em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. E assim, na lição de hoje, na visita que Jesus fez com os seus discípulos, na cidade de Tiro e Sidom, podemos ver algo semelhante, né? A discriminação daquela mulher Ciro-Fenícia, que estava clamando por ajuda a sua filha endemoniada, e por ela ser estrangeira, os discípulos faziam que não escutavam o seu clamor. Assim, os discípulos, com essa lição, né, com a visão de Pedro, aprenderam nessa expedição que todas as pessoas são iguais perante Deus. E nós hoje, como podemos aplicar em nossa vida como cristão e sairmos do nosso conforto e ouvir o chamado de Cristo para nós proclamarmos o Evangelho eterno em outras cidades? O que está impedindo de nós atendermos às necessidades daqueles que sofrem, seja de fome, injustiça ou discriminações? Saiba você que Deus está dando oportunidades a todos os cristãos e missionários para todos irem às cidades em uma verdadeira missão e confrontar o nacionalismo, o orgulho espiritual ou nossa intolerância e sermos novas criaturas para o reino dos céus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento, porque o Espírito Santo trabalha na sua mente e você não vai mais confundir passagens como esta de Pedro, que é levantado um lençol com coisas imundas que não tem nada a ver com o alimento. Ali Deus está falando sobre a discriminação que os judeus tinham com os não-judeus ou estrangeiros. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, mais dores, não haverá mais aflições.
Nós estaremos numa grande bodas do Cordeiro, que é Jesus, numa grande festa, numa família só. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.